Um excelente final de tarde para todos. Estamos de volta com mais um Entre Aspas, com o Ronaldo Castilho, que é exibido todas as terças-feiras, às 17h30, aqui na TV Metropolitana. E hoje, nessa terça-feira de carnaval, eu recebo nada mais, nada menos que a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, professora Bebel. É uma honra, é um prazer tê-la aqui na TV Metropolitana. Eu agradeço, Ronaldo, agradeço a todos que nos ouvem e assistem esse podcast através da Rádio Metropolitana, né? E o programa é Entre Aspas, porque, veja bem, repercutir, né, posicionamentos, opinião e, sobretudo, em clima de carnaval é muito bom, né, Ronaldo? Então, Deputada, estou aqui à disposição. Eu tenho uma curiosidade. Vou começar com curiosidade, tá? Tá certo. A senhora é professora, sindicalista Sim. e também política. Sim. Qual dessas três identidades fala mais alto no coração da professora Bebel? A professora. A professora. E como é ser professora? Bom, como é ser professora? Ser professora é, na verdade, você ter um papel, que é o que os professores têm, de acolhimento, muito acolhimento nós temos, mas não é aquela coisa maternal, né? Não. É uma relação que nós temos com os estudantes, né? Que ela tem que ser direta, que, lamentavelmente, o governo Tarcísio tentou plataformizar no sentido de nos tornar meros executores, mas não conseguiu, né? Tanto que a plataforma caiu por terra. Então, aquela coisa dialógica que dizia Paulo Freire, né? Que é a relação professor-aluno, foi praticamente contida com essas plataformas digitais. Mas a nossa vitória ela foi fragorosa, nós conseguimos derrubar na medida em que o presidente Lula tornou lei nacional que não poderia mais ter celulares nas escolas, e isso fez com que o governo do Estado de São Paulo recluísse das plataformas. Então, ser professora é você lidar com sonhos, vários sonhos, porque você tem uma classe de 30, de 40 alunos, essa é a realidade dos professores que trabalham na rede pública do Estado de São Paulo, mas, ao mesmo tempo que você tem esse sonho, você, às vezes, tem algumas questões que você cobra muito de si. Meu Deus, será que eu não fiz direito? Será que eu... por isso que os professores são muito de buscar fazer curso, fazer isso, fazer aquilo. Se o Estado der, muito que bem. Se não der, a gente quer fazer curso, quer fazer uma coisa, quer fazer outra, porque a gente tem uma cobrança muito grande, né, no que diz respeito às novas tecnologias, enfim, como levar isso para dentro de sala de aulas sem que se torne, né, uma troca, né, do professor por tecnologias, né? E hoje a senhora está enfrentando, né, a questão das atribuições de aula, né? É uma dificuldade junto ao governo do Estado. Queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre essa questão. Pois é uma coisa, Ronaldo, que é o seguinte, eu fico impressionada. Nós conseguimos fazer com que a atribuição fosse presencial. Isso foi uma grande vitória, mas o governo conseguiu fazer com que não funcionasse por conta do digital. Então, criou uma contradição e criou problemas na atribuição, por conta de não alimentar, por exemplo, atribui para minhas aulas e não faz a subtração das aulas que foram para mim atribuídas na plataforma, então vira aquela confusão, aí atribui de novo. E a POS ela teve um papel muito intenso, né, nesse sentido. Então, por esta razão, a atribuição está difícil. Está difícil porque os professores de 2022, o governo assumiu o entendimento conosco, ele vai ter problemas com isso, né? E acabou que esses professores, se eles não fossem reconduzidos pelos diretores, se eles não forem, eles só vão poder pegar aulas daqui 3 anos, razão pela qual a POS está tomando as suas devidas providências, porque está ilegal, né? Na verdade, esses professores eles só ficam
numa quarentena, é 40 dias. Se eu não pego aulas no período inicial, eu tenho direito à quarentena. Isso é uma vitória da PUESP, porque antes era duzentenas, era 200 dias, 200 dias. portanto, um ano. A PUESP foi lá, brigou, não, queria acabar com a história de categoria O. Não conseguimos, mas diminuímos o prazo de carência, né? E o que acaba acontecendo? O governador não quer nem cumprir a quarentena, né? E quer fazê-los voltar só daqui 3 anos. Vocês acham, ou você acha que eles voltarão? Não voltarão, né? Por favor, a profissão professor, ela está em decadência. Ninguém quer ser professor. Para ser tratado, sobretudo aqui no estado de São Paulo, da forma como nós somos tratados, né? Da forma como os professores são tratados. Veja, nós temos aula que você está dando aula com alguém te vigiando. Eles falam, não, são aulas assistidas. Não tem que ter aula assistida. Nós temos liberdade de cátedra. O que é a liberdade de cátedra? É o direito de ensinar e de aprender. É essa a questão. Então, essa liberdade precisa ser dada na sala de aula. A nossa autonomia, a nossa autoridade como profissionais da educação, que nós somos. E o governo de São Paulo não respeita isso, é isso que está acontecendo nas atribuições de aula. Ou seja, autoritarismo total, ele vai ganhar uma greve, Ronaldo, não vai ter jeito. É isso que eu ia perguntar agora. Muito autoritário, sabe? Muito fazem da cabeça deles. Você veja, na sexta-feira, na sexta-feira nós tivemos um ato. Não foi qualquer ato em plena. Nós tivemos lá quase 3.000 pessoas que estavam lá para dizer o seguinte: nós não vamos aceitar. Não foi mais porque estavam em processo de atribuição de aulas, né? Dia 31 nós já vamos ter um Conselho Estadual de Representantes, que é onde delibera todas as datas. Eu não tenho dúvidas que nós vamos ter uma assembleia mais tardar, depois do Carnaval, ali no início de março, já para deliberar sobre um calendário de greves, porque não tem condições de ser diferente, Ronaldo. Porque esse governador não deixou outra perspectiva para nós que não fosse nós irmos para a greve. Mas nós não vamos sozinhos, não. Nós vamos ter apoio dos pais, porque tem as mães atípicas, os pais atípicos, os estudantes atípicos, que estão sendo tratados como, sei lá, o problema de uma criança nascer, né, com deficiência é um problema da família? Não, é um problema do Estado, cabe ao Estado prover políticas públicas, ou seja, garantir o profissional que cuida da parte fisiológica, que é levá-lo ao banheiro, dar comida, e o profissional, o professor especializado, que é aquele que vai trabalhar junto com um professor titular. O professor não tem condições de ficar numa sala de aulas de 20, 30 alunos com um menino que tem deficiência, 1 ou 2, tem salas de aula que tem 3. Eu já vi dizer até, tem professores que vai beber, eu já passei com 6. Você acha que quem sai excluído dessa forma, mais uma vez, quem já tem deficiência por culpa do professor titular da classe? Não, por culpa do governo, que não entende que é uma questão de direito humano. São direitos humanos. E é antidemocrático isso que ele faz, né? E não admitir que há diferenças. E para a gente chegar à igualdade, você tem que admitir que aqui, no início, nós temos diferenças, né? E que ela só vai se acertar a partir do momento que a gente admite, e aí você cria a política para chegar à igualdade, né? Você veja, eu tenho exemplos de estudantes autistas, né? Gente que está militando no movimento estudantil. Eu até cito o nome dela. Eu dou exemplo sempre. A Yasmin, né? Uma menina espetacular dali de Santa Rosa do Viterbo. E todas as palestras que eu tenho sobre autismo, ela é uma das pessoas que eu chamo, né, para legitimar até que um bom acompanhamento, né, uma política ali bem instituída, porque ela é de família que se preocupou, mas não pode ser assim.
tem que ser para todo mundo. Não tem jeito. Aqui Piracicaba está cheio de crianças com autismo. O prefeito não está nem aí. Nós estamos entrando na justiça. É certo isso? É a justiça? É uma questão de justiça? Ou é uma questão de direito à educação e à inclusão? É uma questão de direito de educação e ter direito à inclusão. A senhora foi a primeira mulher presidente da POSP? Não, lá atrás teve uma que ficou por um mandato, né? A EICO. Mas quem se destacou foi a senhora. Eu fui aquela que, desculpe os homens, que estiver me ouvindo, pode ouvir, mas a mais, não é nem um grande mérito, mas se eu fui a mais longeva, é porque a categoria assim quis, né? Eu não fui a mais longeva de forma ditatorial, eu fui votada no chão das escolas, da escola pública para ser presidenta da POSP. Nesse tempo que a senhora foi presidente da POSP, quais foram as maiores, Voltei. resistências? Qual foi o maior desafio como presidente da POSP? O maior desafio como presidente da POSP foi exatamente ser mulher é mais difícil, tá? Você fala, poxa, mas numa categoria majoritariamente feminina, ocorre que o patriarcalismo ele tá ainda em, como é que eu falei, sobrevive muito, né? Em tudo quanto é espaço, seja feminino, masculino, isso é natural. Então, você tem isso, né? Você tem o homem também, né? E eu não faço briga de sexo, não. Eu estou analisando, né? Como é que a mulher é tratada quando ela está num espaço de poder, né? Você veja, quando vai para a mesa de negociação um homem, é tratado de um jeito. Quando é conosco, eu acho que tentam te reduzir, né? No meu caso, não mais, porque como eu tenho uma marca muito forte de que eu não deixo barato, então aí é o contrário, os homens vêm preparados para me enfrentar. Como foi uma vez que eu fui ser conselheira do Fundeb, né, estadual, e eu me lembro que quando eu fui tomar posse do Fundeb, baixou secretário, funcionário da Fazenda, funcionário não sei do quê, porque disseram que eu ia dar muito trabalho lá. Eu falei, não, eu vou dar trabalho, porque se os números não baterem, eu estou aqui com o Diese junto comigo, por óbvio, eu vou dar trabalho, sim, e eu dei. Acabei dando, porque acabamos descobrindo que, naquele momento, quando, por exemplo, municipalizava, então fazia uma anuência, né? O prefeito anuía e acabava que o prefeito não tinha condições de pagar aqueles professores que iam para a prefeitura e ele, de certa forma, acabava não pagando para o Estado. Então, diminuiu o quê? Os recursos do Fundeb estadual, que tem a distribuição, que faz a distribuição. E aí a gente descobriu que não estavam cobrando das prefeituras, né? Então, a gente já bateu pesado, né, nessa inadimplência altíssima que tinha de prefeitos que não pagavam, não devolviam o dinheiro para o Fundeb estadual. Então, foi um desafio interessante, porque, veja, era eu, né, a Fazenda já preocupada com a minha presença ali no Conselho, e onde eu vou é assim, ele está com um monte de homens, né, é muito engraçado as mesas comigo, porque fica eu e mais um montão de homens, né? Às vezes eu levo umas mulheres comigo, mas nunca iguala, entendeu, Ronaldo? Uhum. Mas isso é uma questão que eu acredito, e eu estava dizendo, o patriarcalismo, ele tanto acerta os homens que acaba e as mulheres também. Você sabe que quando você chega no poder, as mulheres elas ficam se cobrando, né? Então, ao invés de unir a gente para poder também chegar, elas também ficam ali, né, na dureza com você. Então, é muito difícil você presidir, você
lidar. Não que elas, todas elas, mas uma parcela, ela carrega isso consigo, né? Talvez a insegurança. Eu já ouvi a besteira do tipo, tem que ser um homem porque é mais respeitado. Eu falei, não, senhor, tem que ser uma mulher, porque a mulher ela também pode ser respeitada. Então, hoje eu acho que nós já avançamos muito na POSP. Nós temos um professorado aí que eleva muito a questão de ser mulher, né? A importância de ser mulher. Eu acho que muito vem da marca que a gente deixou, de que é possível mudar um montão de coisa, apesar de nadar contra a correnteza, porque você nada contra a corrente. Quem escolhe esse caminho, quando você nada, quem escolhe para nadar contra a correnteza, sabe que é mais difícil, né? Muito mais difícil. Mas é mais gratificante também no final. Eu fiz o meu ensino, viu, Vanderlei? Quero até agradecer meu amigo aqui. Obrigado por toda a nossa interação, né, por trazer a professora Bebel aqui para o podcast. Eu fiz meu ensino fundamental há muito tempo atrás, no sul de Minuci. Que é uma bela de uma escola, né? E eu tinha um professor de matemática que ele ia dar aula de terno e gravata. Chamava seu Otávio. O seu Otávio? Eu não sei quem é. Ele me deu aula de matemática. E se tivesse alguma reclamação de qualquer aluno do seu Otávio, além de eu tomar dura lá, tomava dura em casa. Hoje teve uma inversão de valores, né? Hoje os professores estão tidos como... os pais vão enfrentar os professores. Antigamente era diferente, né? Existe essa inversão de valores, né, deputada? Há uma inversão. Por quê? Eu não sei se é de valores ou... Eu não consigo detectar desta forma. Eu sei que, na verdade, o que acaba acontecendo é que a autoridade do professor foi arranhada ao longo do tempo. Eu lembro, quando eu estudava, fôssemos um de nós dizer que respondeu à professora. A gente apanhava o dobro do que apanha, porque minha mãe não aceitava. Ela falava, traz o problema, eu vou lá e resolvo eu. Mas vocês não podem responder, professor. Exatamente isso. E eu estudava junto com a minha irmã mais velha. Eu sempre fui língua solta, eu sempre fui do peru, né? E minha irmã era mais educada, só que ela contava para minha mãe. E ia bilhetinho, né, da gente, por exemplo, por responder o professor, e um bilhetinho lá. E a mãe tinha que pôr a ciência, né? E a gente tinha que ler para a mãe. Porque minha mãe, lamentavelmente... ela está naquela vala daqueles que não tiveram oportunidade de estudar, e analfabeta, e ela, então, pedia para a gente ler, mesma lendo o que estava dizendo. Era duro. E não tinha como mudar, porque a minha irmã estava de olho atrás. Então, quer dizer, o que nós estamos sofrendo hoje, isso tem muito a ver com a política do governo de desmoralizar os profissionais da educação, e também a perda da autoridade deste profissional, que é, se não o mais importante, é o mais importante. Ele é. Nós formamos todas as demais profissões, passam pelas nossas mãos. Quando eu ouço o governador Tarcísio dizer, diploma para quê? Para que mesmo diploma? Eu pergunto, por que o senhor tem um diploma do ITA? Por que seus filhos estão estudando? Para ter um diploma. Então, os filhos e filhas da classe trabalhadora têm direito a ter um diploma, do que ele quiser ter. Agora, eles têm que ter o quê? Oportunidade. Agora, não dão oportunidade. Essa escola de tempo integral foi uma lástima ter começado pelo ensino médio. Teria que ter começado por creches e pré-escolas, ajuda a mãe trabalhadora, né? Esses dias eu vi uma postagem do presidente Lula, que foi um rapaz no Palácio do Planalto e ele tinha o sonho de ser diplomata. Acho que a senhora também deve ter visto. Eu vi. Né? E a primeira-dama Janja que fez toda a articulação para ele estar lá. E os amigos, o patrão, da mãe, falavam que ele nunca ia ser diplomata, porque ele não tinha condições de ser diplomata. E ele fez pelo ProUni, né? E ele foi lá agradecer ao presidente Lula dele ter passado no concurso para diplomata. Você vê que coisa. Quantos talentos nós temos?
quantos talentos invisíveis nós temos que não têm oportunidade. Lamentavelmente, alguns vão até para o caminho das drogas, porque é um potencial que ele pergunta: o que é você nesse mundo? Qual é a importância minha? Né? E aí vai para um caminho que a gente acaba perdendo. Eu falo sempre, eu faço de tudo. Quando eu estava na sala de aulas, né? Eu dizia, eu faço de tudo para não perder a nossa juventude para as drogas. Não, essa é uma perda que não, parece que não tem volta, mas ela é difícil. Né? Eu lidei com meninos que eram usuários. Aliás, era uma família, né? Tinha um irmão, 2 irmãos e uma menina, que era a Janice. E eu me lembro que a Janice, ela não era usuária até que a mãe o pai se separou e a mãe teve que ir trabalhar em São Paulo. Você vê que é uma questão da família em si. Aí o que acontece com a Janice? Vai a Janice para o lado dos irmãos, né? Porque passou a conviver só com os irmãos. E aí a gente fez uma rede de solidariedade. E ainda fizemos Naquela época só tinha um filme que ele era exemplo para nós, que era eu, Cristiane F., eu tenho o livro. Prostituída, né? Isso, eu tenho o livro. Drogada, prostituída. Ela se acaba. Quando passa o filme, aquilo é um choque na cabeça. Mas a gente fica assim, né? Aí muitos falam assim, mas não pode trabalhar desta forma. Vai trabalhar de que forma? Você tem que mostrar algum exemplo que não foi bom, né? E eu me lembro que aí pedi redação, pesquisa, um monte de coisa eles foram fazer, né, para trabalhar. E a Janice, nós conseguimos, nessa rede de solidariedade das meninas, de ficar o tempo todo com ela, porque ela achava a falta da mãe, entendeu? Aí ela, então, começou a conviver com as meninas, arrumou emprego ali na livraria do Sorrila, e aí acabou que a menina se libertou, né? E ficou uma menina aí, graças a Deus, está muito bem lá em São Paulo. E os irmãos, um deles morreu, né? Acho que foi o Genebra. O Moreno, não sei onde está o outro menino. Mas foi assim, era uma coisa que a gente mais ou menos, né? E aí veio a vontade da senhora de ser deputada estadual. Não. Como que foi a participação da eleição? A primeira eleição. A primeira coisa que eu quero falar para ti é que eu não era petista, eu era lulista. Tá? Eu me tornei petista depois das eleições de 1989. Aí eu falei, agora eu que o Fernando Collor venceu. Isso, foi lá. E o fato de eu me tornar deputada veio muito assim. Minha mãe é moradora em Águas de São Pedro. E por ela estar lá, e a gente sempre viveu muito em família, eu trabalhava o dia todo aqui, estudava e ia para lá. E aí ocorre que eu estava na POSP já era presidenta por, acho que 4 mandatos, né? Aí eu fui falar, o presidente Lula, naquele momento, ele não estava presidente, a dona Marisa tinha falecido, e eu fui lá dar uma solidariedade para ele, depois fomos trocando ideia, eu sempre ia lá conversar com o presidente Lula, né? Às vezes coisa de educação, ele queria meio que se inteirar, tanto que ele veio aqui até com a pauta educacional, inclusive, né? E aqui em Piracicaba, acho que foi dia 15 de dezembro de 2000 ele foi preso em 2017, né? E aí, lamentavelmente, eu me lembro que eu fui falar para ele, presidente, você sabe que eu agora para debater, porque está muito ruim para o PT, veja bem, há uma criminalização, essa coisa toda. Acho que é bom, né, sair candidata a prefeita lá em Águas. Nossa, quando eu falei isso para ele disse, ninguém discute política com você naquele sindicato, nesse poderoso sindicato, ninguém discute. Não, a gente discute muita política. Eu falei assim, você tem dimensão do que é ser presidente da POSP e uma prefeita em Águas de São Pedro? Eu tenho, acho importante ser. Ele falou, ele jogou pesado, cara. Estava o Fernando Haddad junto ainda. Ele falou, se você ganhar, você vai ganhar pouco, e se perder, vai perder muito.
falou para mim. Falou, olha, é o risco que o senhor também correu lá atrás, né? Podia ganhar pouco e perder muito. O senhor nunca foi um perdedor, o senhor sempre foi um ganhador. Porque não é só a vitória que consagra, é o processo todo, né? Aí ele falou assim, não, você está enrolando aí, você tem que sair deputada, federal. Eu falei, eu não quero federal. Federal eu não vou por uma razão. Primeiro que eu já fiquei 8 anos no Conselho Nacional de Educação. Eu ia uma vez por mês lá, né? Não gostava de estar lá em Brasília. Não é o meu... É perfil. Não é. E porque minha categoria é aqui de São Paulo. E também porque eu tenho um laço familiar muito forte, eu sou muito família, entendeu? E minha mãe está idosa. Eu tenho uma menina, eu sou mãe adotante, né? Então, eu tenho uma menina também. Eu não posso largar tudo assim para o alto. Ir para Brasília, ser deputada federal, do jeito que eu sou como estadual, se dedicar, participar de todas as pautas, tudo, não ia me permitir que eu tivesse como é que eu diria, essa oportunidade de estar perto da minha categoria e da minha família. Falei, não vou. Né? Então, não sei, eu sou pré-candidata a deputada estadual para um 3º mandato, né? É importante que eu não estou fazendo campanha, né? Eu tenho o direito de dizer que eu sou pré, mas eu não tenho vontade de ter um 4º mandato, isso não. Eu pararei por aqui, talvez, né? Vamos ver o que... Eu acho que a gente não tem... Veja, eu pensava em ser candidata a prefeita em Águas. O presidente Lula se opôs, como se opôs aqui, Piracicaba também. Eu vou perguntar sobre isso. Vim saber que ele... Não que ele não me apoiaria, não foi isso. Ele não queria que... Ele dizia, esse não é o momento da BBLC. E eu fui muito empurrada. Então, eu quero dizer que eu não tinha pretensões de ser candidata a prefeita aqui. Mas a pedido do ex-prefeito José Machado, a pedido da RAI. Depois eu toquei a vida, mas não gostaria de ter sido, não, sabe? Acho um acerto, porque me deu a oportunidade de conhecer os bairros. Em falar no ex-prefeito José Machado, dia 27 de janeiro foi aniversário dele. Olha... 27 de janeiro foi aniversário do ex-prefeito José Machado, que já esteve aqui no Entre Aspas também, que ele passou pelo Entre Aspas e foi uma das melhores entrevistas desse podcast. Que bom, viu? Então, eu acho que eu toquei a vida, eu acho que para mim foi uma belíssima experiência, né? Eu acho que abriu um pouco o leque de um debate, né, mais de cidade. Então, você acaba que isso é um ganho, passa a ser um ganho, não é perda. Por isso que eu falo, não há derrota num processo eleitoral. O que há é ganho de experiência. É verdade que a gente não pode ter tanta experiência só. Você tem que ter um momento, você tem que ter vitória. Né? Eu até ia perguntar isso. Em 2024, a senhora então foi candidata a prefeita de Piracicaba, né, pelo Partido dos Trabalhadores. O que a campanha te ensinou sobre a cidade que na Assembleia não mostra? Porque é diferente. Né? É diferente. Eu acho que a campanha me ensinou, primeiro, a leitura que eu fazia o tempo todo de Piracicaba, e continua, na minha opinião, é que nós temos 2 Piracicabas, uma visível e outra invisível. Invisível está lá na periferia, você não vê. Você não tem ideia da possibilidade do crescimento econômico que nós poderíamos ter se investissem nas periferias. Lá eles têm, gente, um pequeno quadradinho, vende bala, vende não sei o quê. É o que isso? Se não é empreendedorismo, se a pessoa não está, na verdade, preocupada com pôr o pão em cima da mesa da forma como põe. Então, eu acredito que você tem um olhar muito voltado para as periferias. As periferias precisam, sim, mas não é um olhar assistencialista. Eu acho que é dar chances, né, de que uma pequena empresa... Veja, nós temos aí o Ministério das Micro e Pequena Empresa. Isso deveria ser estimulado aqui pelo prefeito de Piracicaba, né? O
como é que eu falo, o ministro Márcio França esteve conosco em Araras e tratou dessa questão. Piracicaba tem muitos empreendedores, acho que chega a mais de 40 mil microempreendedores, né? E é muito importante isso. Então, o que me mostrou? Me mostrou que você tem que ter esse olhar para a periferia e também, por óbvio, né, para o centro, né, e para isso que aparece. Porque, se nós debatermos, né, emprego, salário e renda, você tem que entender que o empresário tem que ter crescimento econômico para poder garantir emprego, salário e renda, né? Então, não tem uma briga. O PT tem um projeto, né? O projeto do Partido dos Trabalhadores, não é porque falar é dos trabalhadores, mas com a leitura correta de que é dos trabalhadores porque tem, quando está no poder, ele pode ver, o presidente Lula impulsiona, né, as indústrias nacionais, internacionais. Tem um cenário internacional interessantíssimo para nós agora, com novos parceiros comerciais, né? Mesmo com as tarifas do Trump, que ele também brilhantemente conseguiu. É isso que eu ia falar, ele tirou de letra, né? Tirou de letra. Os empresários aqui de Piracicaba foi a que mais sofreu com as tarifas, né, do Trump. E aí o Eric Gomes, que era presidente do Cimesp, ele me acionou: deputado, eu quero ir para Brasília, vamos lá com o Geraldo Alckmin, que ele é do Ministério das Indústrias e Comércio, então a senhora poderia acertar uma agenda, a senhora aí também? Eu falei, não, por certo que sim. Aí foi empresariado daqui, mas eu também foi o prefeito e foi também o prefeito de Matão, que era a segunda cidade, né, mais afetada pelo Trump, pelo tarifaço. E aí acabou que nós tivemos uma reunião importantíssima e o Cimesp foi muito elogiado, porque ele foi com um documento apontando, né, encaminhamentos do que poderia ser feito naquele momento. Foi com a solução, né? Foi com uma solução e foi elogiado lá publicamente. Aí até o vice-presidente, que é o ministro também, né, ele disse o seguinte: olha, eu vou levar esse material, esse texto, porque o Eric fez um pouco da apresentação, vou levar lá para o comitê que está debatendo as tarifas. E foi de suma, à noite saiu coisas referentes, como é que eu digo? O material que o Cimesp preparou, que o Eric. Quer dizer, encaminhamentos referentes ao que o Cimesp levou. Então, foi muito importante também. Isso se deveu ao fato de que eu fui candidata a prefeita, por óbvios empresários eu tive em debates, eles estiveram também. Inclusive o Eric foi candidato a vice-prefeito com o Alex Madureira. Com o Alex, tal, mas os outros, né, tiveram outros projetos, né, mas viram a importância, né, de ver essa interlocução aqui em Piracicaba, apesar de eu ser uma deputada estadual, mas com Brasília. Com acesso a Brasília. Com acesso a Brasília e com o vice-presidente Geraldo Alckmin, do meu partido, por óbvio. Mas, digamos que, sei lá, por uma questão de passado, porque eu fui muito oposição a ele, eu tivesse mais dificuldades? Não tive. Porque ele é um estadista, com toda a divergência de passado que tivemos, no comportamento dele, né, como ministro e também vice-presidente, ele é um estadista, ele nos atendeu como atendeu toda e também fez um trabalho excelente nessa negociação do tarifaço, né? E veja, não foi somente o presidente Lula, mas o vice-presidente também. O vice-presidente também, e a mordida final foi do Lula, porque o Lula, eu falo para ti, não é uma questão só assim de a gente ser baba-ovo. Não é. Ele mostra, né, ele tem, como é que eu falei, tem capacidade de negociação, de aprontar saídas, que um líder mundial tem que ter, no caso, entendeu?
Ele hoje é uma liderança mundial, não tem, é incontestável. Não é o Trump chamá-lo para compor um comitê pela paz, por exemplo. É meio duvidoso o Trump querer paz, né? Porque para quem vive sabemos como ele age, né? como ele age, mas acho que foi muito importante esse período. O Evaldo Vicente da Tribuna está mandando um abraço para a senhora. Manda outro para ele. Ele sabe que ele é ó concurso e mora no meu coração. A Tribuna é um dos patrocinadores desse podcast. Voltando um pouquinho na parte do governo do Estado, eu queria que a senhora avaliasse a política educacional do atual governo. Você quer deixar a turma, né? Mas eu tenho que ser sincero. Sim, eu acho claro. que eu não pensei que poderia ser pior. Eu não pensei. Pensei, olha, eu acho que vão ver, né? Vão assistir o que já aconteceu, vão tentar melhorar. Menino, ele foi para trás em todos os sentidos. Primeiro, entreguista, né? Já começou com privatização. Começou com a privatização, começo já com uma questão mais geral, que é a Sabesp, que já está mostrando que privatização não é a solução. Que a Sabesp está cobrando muito cara a água, que está faltando água na periferia, que, enfim, né, ela era uma empresa rentável, que não precisava, a Sabesp jamais deveria ser vendida, né? A Sabesp teria que ser preservada, né, até pelo papel social que ela cumpria, porque ela tinha tarifa social, tinha tudo, agora acabou tudo, né? Então, falta água. Então, a privatização da Sabesp é a grande marca negativa do governo Tarcísio. Vindo mais para a educação, ele começa já enfrentando e não querendo, obrigando, né, que o Estado de São Paulo saia do Plano Nacional do Livro Didático, né? E isso, de certa maneira, acabou que nós tivemos, eu tive que fazer, acho que N audiências públicas, e a gente teve que ainda ir para a praça. Quando a gente está na praça, às 17 horas, ele vai lá e retira, né? Retirou, aliás, pelo contrário, ele inseriu um dia, horas antes de fechar o prazo, né, para ele inserir São Paulo no Plano Nacional do Livro Didático. Você fala, mas qual é a importância disso? Muito. Qual é o pobre que pode comprar livro? Essa foi uma conquista histórica nossa, dos professores. Eu sei, quando professora, quando não tinha um Plano Nacional do Livro Didático gratuito para a juventude, eu tinha que comprar de todo mundo, ter como é que eu falo, um desconto, e depois comprar para os que não podiam comprar, entendeu? Então, isso é uma forma de inclusão, e mais ainda, você leva o letramento, a leitura, né, e a escrita para dentro das casas, né? Contato com o livro é muito necessário. E o governo Tarcísio não queria, nós conseguimos. Depois, não bastasse, escola cívico-militar. Eu ia fazer isso essa é um absurdo, sabe? Está até aqui. Qual que é a sua posição sobre a escola cívico-militar? Porque não combina o que é cívico, é civilizatório, é algo nosso. O que isso tem a ver com militar? Se você é cívico, né, é amplo, é maior que a sociedade, reduzir a militar. Por que o militar? Né? Porque, primeiro, eu vou dirimir uma questão que eu faço um debate profundo sobre essa formulação de escola cívico-militar. Não combina educação com coerção, que é ter um policial na escola. Isso é coerção. Isso, na verdade, significa uma afronta, né? Eu acho que tratar a violência que sofremos na escola, né, como uma violência, sabe, que só se resolve com policial dentro, é não entender o interior da escola pública como nós entendemos. Não é, senão você tem que militarizar.
E nós não queremos militarização. Nós queremos, né, deixar claro que esse policial, viu, Ronaldo, ganhará mais, se for instituída essa política, que o professor. Vai ganhar 10 mil reais, enquanto professor, para ganhar 5, ou ganhar o piso salarial profissional nacional da pior forma, porque aqui não se implanta o piso, dá na forma de abono, né? Esse policial ele vai ganhar mais para poder fazer um papel que cabe a nós, professores, e um papel civilizatório que eles estão dizendo que é o militar que vai fazer. Nunca vão fazer, porque militarização é coerção, e eu não brigo, não estou brigando com os policiais, só que eu não me meto a ser policial, entendeu? Cada um na sua área. Hã? Cada um na sua área. Cada um na sua área, cada um, né, dentro do seu conhecimento. E eles falam que com isso vão conter a violência. Não, precisa entender a razão da violência, né? Nós já fizemos pesquisa e nós já apontamos, né? Precisa ter uma equipe multidisciplinar, precisa ter o professor mediador. Veja, foi aprovado por unanimidade um projeto de lei meu, exatamente instituindo o professor mediador. O que acontece? Eu tenho certeza que o governador vai vetar. Diferentemente do presidente Lula, que, independente do deputado, do partido, ele vai lá e sanciona, porque daí passa a ser do governador. Se ele sancionar, é dele, é ele que é o governador, entendeu? Eu fui a deputada que propôs, mas ele sancionou. Mesma coisa o presidente Lula, né? Quando ele sancionou, por exemplo, a obrigatoriedade de ter professor da educação infantil, aliás, os profissionais que trabalharam com educação infantil, eles sejam enquadrados como profissional da educação, portanto, professor, tá? Isso o presidente Lula sancionou a semana passada. Ora, ele sancionou, entendeu? Ah, mas vai custar para esse prefeitura. Não interessa. Interessa que nós queremos que a primeira infância tenha o tratamento devido que ela precisa ter. A mesma coisa o que acontece no estado de São Paulo. É uma educação, de qualquer forma, tentou essa plataformização que deixou todo mundo muito cansado, os estudantes não querem saber da escola. O modelo de escola de tempo integral. Se você perguntar para mim, você defende tempo integral? Super defendo. Para quem? Para a primeira infância. Para o primeiro ciclo do ensino fundamental. Das mães que precisam trabalhar. Né? Exato. E para o segundo ciclo até. Mas ensino médio estão os alunos trabalhadores. As famílias precisam deste dinheiro. E o governador Tarcísio inventou uma tal de superação, que é um programa que ele criou, imitando o pé de meia do presidente Lula, que é uma superação, mas que não serve para nada. Não dá dinheiro nenhum, não vai combater nunca a vulnerabilidade social nem educacional, né? Então, são assim, N problemas que nós estamos... Se você pegar a estrutura das escolas públicas, nesse período que nós estamos vivendo, né? Os eventos climáticos todos, muito calor, os estudantes não aguentando sala de aulas, não põem ar-condicionado, a gente vai... o MEC que tem que mandar. Eu falo, não sabia que o governo de São Paulo é governado pelo Camilo, pelo ministro Camilo, né? Acho que é um problema do governo do Estado. Eu, por exemplo, eu climatizei, ajudei com as minhas emendas umas 4, 5 escolas, mas não dá. Isso tem que ser uma política. Então, a própria estrutura física das escolas, elas não convidam os alunos a ficarem nela. São cadeiões, né? Taca aquelas grades, aquele teto baixo, nesse momento de transição ecológica, que a gente tem que discutir as melhores maneiras da gente, pelo menos, sobreviver, né? Porque vai levar um bom tempo para você adequar, né? Uma cidade ideal, um estado ideal, um Brasil ideal, né? Que tem aí um projeto de emergência climática
para que a gente consiga sobreviver, né? E isso vai levar um bom tempo ainda para que ocorra. Então, quer dizer, se o governador não assume os acordos que saíram da COP30, nem o de Paris, nada, vai virar o quê? Fica a letra morta, né? O que tem dito a ministra Marina. E ela tem feito uma luta inconteste, inclusive contra o uso do petróleo, que aí é difícil, porque você mexe com a economia mundial até, porque você está falando de petróleo, mas você não tem nenhum outro, como é que eu falo, sei lá, combustível para colocar no lugar que ainda esteja em grande escala. Nós até temos, né? Você pega o bagaço da cana, pode ser. O etanol de segunda geração, né? Etanol de segunda geração. Entendeu? Você pode até ter, mas até que isto seja industrializado, né, em quantidade para cobrir, né? Então tem que mudar hábitos, né? Você veja, você vai para a Europa, você não vê executivo ele sozinho num carro indo trabalhar. Ele toma o metrô com você, ele toma o trem com você, e você vê que ele é um executivo, porque eles estão lá com aquelas maletas, aqueles paletós, né? E anda com você. Porque quando você fala na mobilidade urbana, ela não é só para pobre, ela é para todos os cidadãos. Tem que tirar carro da rua, né? Eu acho que tem que ter isso, tem que ter esse cuidado. Não é que não pode ter o carro, não pode estar usando o carro o tempo todo, né? Porque não tem estacionamento que dê conta, não tem rua que dê conta, e esse congestionamento todo, e isso vem o efeito estufa. E aí, por óbvio, nós vamos sentir os vários eventos climáticos, porque passamos aqui em Piracicaba, inclusive. Eleições 2026. A senhora é pré-candidata a deputada estadual, sim, conforme a senhora já até comentou, né? Automaticamente, eu acredito que o presidente Lula venha para a reeleição. Com certeza. Né? Com certeza. E Fernando Haddad pode ser o candidato ao governo do Estado. É mais ou menos esse time? O Lula vir já é o time. 100%. Já, mas o Fernando Haddad tem que vir junto. Eu tive em São Bernardo no sábado. Foi aniversário deles esses dias, né? Inclusive, a senhora deu parabéns para ele. Está ouvindo nas redes sociais da senhora. Dia 25 agora. Né? Ele faz aniversário junto com São Paulo, junto com a cidade de São Paulo. Eu tanto tive que fazer o vídeo de São Paulo, e depois que eu soltei o vídeo, eu falei, agora bota minha fotinho com ele, que dá certo. Conta. E o Fernando Haddad é o melhor nome. Porque o Fernando Haddad, ele já ganhou, eu acho que, uma experiência, eu diria que nacional, internacional, porque, né, sim, ele fez articulações junto com o presidente Lula, mas hoje ele é de longe. Esse negócio de ficar falando, não, eu vou coordenar a eleição do presidente Lula. Desculpe, nós não investimos nele para isso. Nós investimos no Fernando Haddad para ele ser o nosso governante. Para coordenar a campanha do presidente Lula tem outras pessoas, né? Tem outras pessoas, tem técnicos, tem muita coisa ali. Para além, é claro que você tem que ter um vetor político. Eu não abomino isso. Estou dizendo que ele seria um desperdício ficar em coordenação. Tem que ser o Fernando Haddad. Eu cheguei a dizer, se eu tenho que cumprir disciplinarmente o PT, por que ele não pode cumprir? Tem que cumprir. A senhora queria ser prefeita de Águas de São Pedro, o presidente Lula falou que não. Então, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora assim, um pouco mais técnica, um pouco mais política. Que tipo de eleição será de 2026? Será aquela eleição do país dividido? De novo, né? Ou uma disputa mais propositiva? Eu gostaria que ela fosse propositiva, mas não será fácil. Ela será muito difícil. Ela será polarizada novamente. Ela será polarizada. Eu estou lendo um livro interessante que é do Felipe Nunes, e ele faz essa análise da polarização. Ela tem, porque o que acontece? Você tem, ele coloca 17 elementos que levam a não ser uma eleição propositiva, mas ela volta de novo para a pauta de costumes, ela volta para as igrejas. Deputada, ela se volta, entendeu? Oi, eu me lembro que antigamente também existia uma polarização, mas a polarização era entre PSDB e PT.
mas ali é outra. Mas, não, sim, mas era uma polarização partidária. Era. Hoje não. Hoje a polarização ela é entre direita e esquerda. Ultradireita, né? Né? A extrema-direita, né? E a esquerda. Né? Por que mudou? O que teve esse conceito de mudança? Porque antigamente era dois partidos que disputavam a presidência, o governo do Estado, e tinha aquela polarização, principalmente Fernando Henrique Cardoso, mais o presidente Lula, né? Os dois presidentes. E quando o presidente Lula ganha as eleições e assume em janeiro de 2023, foi uma das maiores trocas de gentileza entre os dois presidentes, né? Entre o presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Lula. Né? Inclusive, o presidente Lula tem uma das falas que eu me lembro, que ele falou para o presidente Fernando Henrique assim: você deixa um amigo aqui. Né? Foi uma das falas. Então, existia uma harmonia, apesar dela ser polarizada, existia uma harmonia. Hoje não mais, né? Não há, porque foi plantado. Veja, começou com um processo de criminalização de um partido que ele é o maior da América Latina, se não for o maior do mundo. É um dos maiores partidos do mundo, com quase 1 milhão de filiados. Tem 800, quase 900 mil, vamos colocar assim. Então, eu não sei o levantamento depois do PED, que foi o processo de eleições diretas do Partido dos Trabalhadores, né? Então, quer dizer, foi uma criminalização deste partido. Na tentativa de se acabasse com o PT, a esquerda acabava, né? E não foi isso que aconteceu. E, em função disso, eu acredito que o método usado foi do ataque à democracia e às instituições democráticas, né? Portanto, quando você ouvia o ex-presidente, né, hoje preso, Jair Bolsonaro, ele falava dos ministros do STF, mesmo de figuras políticas, de forma muito desrespeitosa e com muito ódio. Então, foi plantado muito ódio, né, sobre o PT, sobre a esquerda, de uma forma geral, e isso é muito perigoso, porque quando você tenta acabar com tudo quanto é adversário para você ficar sozinho, isso tem um nome, né? Isso chama-se autoritarismo, ditadura, né? O mesmo que eles ficam falando do Maduro, mas veja o que se tentou fazer aqui no Brasil no 8 de janeiro. Se o presidente Lula não é o presidente Lula, tá certo? Se ele não é a pessoa ali que, veja, foi desmontada todo aquele movimento de golpe, foi desmontado sem derrubar, sem uma bala, só com estratégia e inteligência, né? Então, quer dizer, esse ódio e essa questão toda acabou que a democracia começou a ser questionada. Como é que você questiona a democracia? Democracia ela é um bem para um país, na vida em casa, porque é através da democracia que você consegue avançar na garantia de direitos, né? E quem é que compõe a democracia num país? São as associações, os sindicatos, enfim, toda forma de organização é que compõe a democracia, são os pilares, né, para você conseguir fazer valer aquele direito lá. Então, quando isso também é destruído, com a reforma trabalhista, a reforma sindical, por óbvio, né, isso acabou meio que desacreditando dos sindicatos. Eu falo que a POSP é um sindicato que ela sobreviveu sobre tudo quanto é vendaval, porque também recaiu sobre nós. E nós nos mantivemos. Mas os demais, porque recebiam imposto sindical, acabou sendo desmontado. E nós nunca recebemos imposto sindical. E isso é uma questão. Então, por que eu digo que será... O Felipe Nunes ele não fala muito bem em polarização, mas ele fala em luta por uma agenda de como é que eu falo? Por uma pauta de costumes versus uma pauta de garantia de direitos. E que esta pauta de costumes ela ainda está muito intrínseca
na cabeça do brasileiro. O brasileiro, ele é, de per si, conservador. E eu acho que há uma confusão entre essa pauta de costume, porque o conservador, eu estou falando da ultra, né? Que ele é ultraconservador. Porque a pessoa de direita conservadora, ela também pode ser democrática. Ela é democrática. Eu costumo dizer que os bolsonaristas, que eles são circunstanciais, que foram levados pela mídia, que depois vieram em apoio ao presidente Lula em 2022, esses bolsonaristas, você não pode dizer que eles eram da ultradireita, nunca foi, né? Mas os da ultradireita, esses vão continuar. Vide o mineiro... Nicolas Ferreira. Nicolas, né, que, enfim, está tentando se consagrar como uma liderança para o futuro. Sim, para ser reeleito, não só, ele seria ser reeleito, ele faz o serviço, né, lá dentro do Congresso Nacional, mas não, ele fez essa romaria, né, que teve pessoas passaram mal, tudo, em prol do quê? Em prol da manutenção de um projeto ultraliberal de poder que vai ser encarnado pelo Flávio Bolsonaro. Mas o Nicolas não tem 35 anos ainda, né? Não tem. Não tem, então ele não vai poder. Então ele não pode. Mas ele já está no futuro, mas ele está já fortalecendo, acordando, vamos dizer, ele até usa esse termo, acorda. Sim. A camiseta dele estava escrito Acorda Brasil. Por quê? Né? Isso, porque está acordando quem veio para o lado, quem não é tão bolsonarista, votou circunstancial, falou, não, vem para cá, nós estamos aqui ainda. Mas eu acredito que esse não será propositivo, se for, será por parte do presidente Lula, e os ataques serão o tempo todo em cima da pauta de costumes, enfim. Só que eu acho que está mais fragilizado, porque ficar falando em mamadeira de piroca, esses trecos todos aí, não sei se isso faz mais efeito. Né? Fake news, bom, tentam fazer, mas é fácil você desmentir hoje uma fake news. E também você tem a oportunidade de... Voltando um pouquinho para Piracicaba, e também pelo mandato da senhora, a gente tem mais 6 minutos de podcast. Já foi quase 1 hora. Poxa. Quais foram as principais entregas do seu mandato para Piracicaba e para a região? Olha, eu acho que eu entreguei muito para a saúde, né? E também fiz lutas, né? Assim, que significaram não bem muito para Piracicaba e também para todo o estado de São Paulo, que é o caso da luta dos pedágios aqui. Primeiro eu fiz a luta do pedágio lá de Charqueada, que era o Roberto de Moraes, ele veio e me desmentiu, no fim era verdade. Bom, depois foi aqui na 304, que a gente ia pegar 5 free flow, né? Sim. E a gente conseguiu, de certa maneira... Que não se instalasse. Não instalou, nem os 2 de Tupi. Isso foi. Eu trouxe só para Piracicaba e região mais de 51 milhões de reais. De emendas parlamentares. De emendas parlamentares, priorizando a saúde, a educação, a assistência social, né? Conseguir também, e olha que coisa interessante, transformar Piracicaba em município de interesse turístico, né? É uma lei minha. Eu coloquei como coautor o deputado Alex Madureira, mas como coautor, a autoria é minha, né? Então está aí Piracicaba como município turístico. Eu consegui trazer, não estou entendendo por que o prefeito Elinho não está fazendo questão dessa verba, mas dá quase, acho que 37 milhões de reais para fazer a drenagem ali do Itapeva, na 31 de março, que aí a gente estancaria os alagamentos durante as chuvas.
Eu estou lembrando aqui que eu trouxe 57 milhões. 57 milhões. Entendeu? Então... É uma quantia considerável, né? Muito. E eu sou uma das deputadas que mais traz. Né? Nas eleições vão aparecer mais dinheiro, mas o meu é o tempo todo cobrindo. E é importante falar também, eu acho que a grande luta que eu fiz do confisco de aposentados e pensionistas foi uma vitória, vale para todos o funcionalismo público que é do Estado e que mora em Piracicaba, e aqui, e aí o Bajas que me perdoe, eu entrei com ação contra ele para não fazer reforma da Previdência, aqui não tem confisco, entendeu? Então, quer dizer, não sei se esse governo vai conseguir. É um mandato bastante atuante. É. Qual que é o entre aspas da deputada Bebel? Meu entre aspas é exatamente meu compromisso, né, com a minha pauta, que é a educação, e com a população que mais precisa, né? De mim, por óbvio, também é aberta a qualquer um dos cidadãos e cidadã de Piracicaba. Deputada, queria agradecer a sua presença aqui no Entre Aspas. Mais uma vez, agradecer ao meu amigo Wanderlei São Paulo por estar intermediando, né, a sua vinda para cá. E logo, logo, a deputada Bebel estará no Entre Aspas, também na A Tribuna Piracicabana, que é publicado todo sábado, lá no jornal do Evaldo Vicente, do amigo Evaldo Vicente. Professora, obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço, Ronaldo, satisfação, parabéns pelo programa Entre Aspas, também a TV Metropolitana, que está sempre, né? Ela está sempre onde o fato acontece, onde o povo está. Esse é o importante jornalismo, né? E é muito importante que a gente repercuta aqui. Muito obrigada. E um abraço para todos os piracicabanos e piracicabanas. Volte sempre. Eu acredito que a senhora vai voltar ainda, né? Eu acho que vocês vão me convidar, depende do convite. Com certeza. E o Entre Aspas com o Ronaldo Castilho vai ficando por aqui, com direção de Danilo Teles. Nós voltamos na próxima terça-feira com mais um episódio inédito do Entre Aspas na TV Metropolitana. Fiquem todos com Deus e até a próxima terça-feira.